como a gente senta. Essa coisa cotidiana que a gente usa o corpo meio mais ou menos. Sabe? Que ninguém um dia parou e falou, olha, perceba isso, fala aqui. Tá? Oi. Vocês me conhecem? Quero saber você. Você sabe quem eu sou? Sim. Tá. Tá bom. Então, um pouco a ideia é falar um pouco dessas coisas. E aí eu vou querer que vocês, a gente de vez em quando vocês venham para cá e eu fazer com vocês, para vocês entenderem. Nós ficamos um, ficamos outro, Silêncio maravilhoso. Então é isso. Então a primeira coisa de corpo que a gente, um princípio que eu acho bem importante é a gente reage à gravidade. Então, toda vez que a gente pensar em arrumar o corpo, a gente tem que pensar em crescer. Não em arrumar assim. Não na horizontal, mas na vertical. Quer dizer, porque tem um peso que faz aqui e eu tenho que reagir lá. Sabe aquela velha chamada horroroso do livro na cabeça? Para a postura? Se você pensar o como é um horror, mas o princípio é, se a gente tem que manter o livro aqui, eu vou para cima. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, quando eu pensar, claro, se eu estou assim, é claro que eu vou pensar em expor ele um pouco para trás. Se eu estou exageradamente, eu faço isso. A outra coisa é assim, a gente tem uma caixa aqui, uma caixa aqui, e uma caixa meio estranha, mas é uma caixa aqui. Aonde não tem caixa óssea para proteger o corpo, é aqui. Ó. E o que é que tem aqui? Intestino, bexiga e sexo. São as três coisas que a gente não tem controle. É da natureza, funciona a despeito da gente. Entende? Essas três coisas. Então, essa região é uma região chave que, de novo, eu vou usar uma coisa que não é para mim tão simpática, a coisa do tanquinho. Por que isso é um valor? Porque essa é a região que é a gente que tem que sustentar. Aqui não tem proteção que não muscular, portanto, é a gente que tem que proteger essa região. Agora, as mulheres que foram mães tiveram aqui um movimento, tiveram uma coisa que sempre vai alterar, certo? Ok? Mais ou menos assim. Então, isso aqui a gente vai... Hoje eu vou pincelar muito, isso aqui precisaria de algumas aulas para vocês entenderem bem. Talvez uma outra pessoa aqui rapidamente pegue, mas não é o normal. Eu mesmo demorei um bom tempo para entender isso aqui. Né? Um dos meus mestres, o Klaus Viana, falava assim, não há problema, qualquer 3 reencarnações a gente resolve esse problema. Entende? Sim. Porque ele é chave quando a gente entende, o corpo inteiro se reorganiza. E eu, por exemplo, tinha entendido, e aí fiz um trabalho agora, e levei bronca da minha ex-orientanda, que estava fazendo o trabalho cultural comigo, porque eu tinha enrijecido num lugar. Isso é outra questão. Não existe um lugar certo do corpo. O tal do que a gente usa muito, encaixe do corpo. E o que é um encaixe? É uma coisa que faz assim, ó, clube, e não se movimenta mais. Isso é morte, gente. Não se movimentar é morte. Portanto, o que a gente precisa pensar é em sustentação. E não tem um lugar certo. Porque um dia que eu estou triste, meu corpo está de um jeito.
O dia que eu estou alegre, meu corpo está de outro. Agora, tem que ter um mínimo de saudável nesse intervalo entre o eu não estou bem e eu estou bem, um tanto faz diferença. Entenderam o princípio que a gente vai tentar aqui trabalhar? Então, eu vou fazer tem 2 aulas que eu faço, e uma delas eu vou fazer com vocês, que é a gente massagear o cóccix. Eu sempre falo assim, vai entrar o reitor nessa hora, né? Vai ver todo mundo enfiando a mão na bunda, e aí, então isso aqui é aula séria, não é? Porque tá todo mundo assim, não. E também tem uma outra história que eu trabalhei com uma atriz aí da Globo e tal, e a mãe dos meus filhos virou e falou, olha, hoje é o primeiro dia que você vai lá, você não põe a mão na bunda da mulher, tá bom? Eu falei, tá bom, porque ela pode se assustar e não querer continuar o trabalho. Eu falei, tá bom. Aí no meio do que eu estava fazendo o trabalho, e assim, com a diretora, a produtora, todo mundo assistindo a minha primeira aula. Eu parei, falei, olha, eu fui orientado a não pôr a mão na sua bunda, mas infelizmente eu vou ter que pôr. E aí todo mundo deu risada, pronto, aliviei o meu coisa e pus a mão na bunda da mulher. Então eu vou mostrar para vocês vão tentar fazer. Vocês estão numa cadeira razoável, mas às vezes é problemático. Mas assim, imagina que o corpo da gente é como se fosse um abajur de pé, sabe, desse que fica no chão? Então tem uma base embaixo, uma haste e a lâmpada. A gente pode imaginar o tronco da gente do mesmo jeito. Aqui é a base do chão. Aí tem a coluna e tem aqui onde está a lâmpada. Vocês terem uma ideia, vocês já pegaram em bola de boliche? A nossa cabeça é mais ou menos daquele peso. Para vocês terem uma ideia do que é o peso da cabeça. Então, e aí num monte de ossinho assim. Então, quando eu sento, ali agora eu quero dar uma, vai fazer assim, vai dar uma massageadinha no isquio. E assim, sempre vamos fazer de um lado, aí a gente senta e vê a diferença. Porque se eu faço dos 2 lados, eu não sei o que aconteceu, porque eu fiz dos 2 lados. Eu faço de um lado, aí, então faz lá, massageia. Vocês sabem o que é isso? Aquela pontinha que tem aqui. Sabem? Parece quase na perna. Todo mundo achou isso. Aí massageia bastante um lado. Só estou gravando o professor. Isso. Aí, nessa hora, essa cadeira vai ser melhor do que essa. Aí, ó, estou fazendo aqui, aí eu pego e sento. E tento sentar, vem um pouquinho mais para frente e sentar em cima dos 2 discos. Percebe qual que é a diferença do que a gente massageou e do que a gente não massageou? Percebe que o que a gente não massageou é uma ponta, o outro parece que entrega. Isso. Por quê? Porque esse osso foi projetado para o contato. A gente pensa em osso no chão quando eu bato aqui. Aí é ruim osso direto. Porque esse osso não é projetado para o chão. Este é. Eu falo projetado porque eu sou engenheiro, né? Como se alguém projetou, bom, fica cada um na sua cabeça. Mas enfim, sentiram como entrega. E assim,
se eu pudesse olhar, provavelmente o lado, que lado você mexeu? Este. Vocês conseguem ver o ombro do lado que ela trabalhou? A diferença? Tudo melhora daquele lado. Porque a gente efetivamente põe o que tem que pôr para se apoiar. O que a gente sente do outro lado é tensão entre o osso e o contato. E você vê que a gente não é nem massagista, porque mexer um pouco já mudou. Então não é necessariamente uma tensão estrutural, uma coisa que precisa ir para um especialista, porque às vezes a gente tem tensões que precisam ser trabalhadas por especialistas, fisioterapeutas. Ok, sentiram isso? Eu faço do outro lado. Chama a diretora para mim. Pode. Eu acho que deve Entenderam? ser legal a gente fazer isso. A gente poder deitar tudo na cama e fazer os dois ao mesmo tempo. Ou sentar uma bolinha, né? Isso, a gente tá na bolinha, são várias, mas o princípio, como vocês vão fazer, é o que for melhor para vocês. Mas tem que tomar cuidado para a bola não escorregar, né? Bota gratuito. Bom, Mas se for também. de novo, o que nós vamos trabalhar aqui é princípio. Vocês depois achem a mesma coisa. Agora eu vou querer uma voluntária. Vou sair das comunicações. Mas A gente tem um princípio. Lembra que eu falei que a coisa, desse buraco aqui, que tem essa musculatura, para acessar essa musculatura, quando é que a gente sente essa musculatura? Quando a gente dá muita risada fora do propósito, quando a gente tem cólica de intestino. Então, ela está relacionada com essas coisas. Então, a gente sempre pensa assim, muita gente em trabalho corporal faz uma coisa assim, encaixa. Para não ficar irritado. Então, encaixa. De novo, encaixar é um problema. Não encaixamos. Então, você vai ficar envergonhada, tá bom? Você vai imaginar que você vai imaginar que você vai. Vou por aqui para as pessoas verem. Claro. Você vai imaginar que você vai sentar para fazer um número 1, número 2, enfim, não importa, de verdade. Só que é só o comecinho, não precisa descer com seria de verdade. Tá. Vai, faz o princípio. Só agachar. Isso. Olha, como é que eu sei que ela está fazendo certo? Porque aqui tem uma quebra, tá vendo? Se eu vacilo e viro aqui, ó, isso aqui não tem quebra. Aqui tem quebra. Então ela está com um quadril solto. E se não tiver solto, vai dar problema na hora de fazer, certo? Se a gente está tenso ali, não vai. Entendeu? Agora, se isto o teu corpo está dizendo que o teu quadril está no lugar certo, porque está no lugar certo. Então agora você vai imaginar que você vai subir. Então é aqui, lembra a história? Que é aqui. E não isso aqui vem para frente. Você acaba vindo para frente porque você está subindo. Assim, ó, eu vou fazer bem maldoso. Sobe, eu vou puxar teu cabelo. Vai, sobe. Pode subir. Eu vou te segurar aqui para você não cair para trás. Vai lá. Vai lá. Pode subir. Ó, isso aqui não vai para frente, não. Vai para cima. Vai para cima. Isso. Vai. Olha a altura que ela ficou. Estão vendo? Olha para mim. Está vendo a sua altura? Agora eu vou te mostrar como você é normalmente. Vai.
Viram? Viram a diferença? Então, assim, o quadril ele tem que estar sustentado e não encaixado. Entende? Bom dia. E é a mesma coisa quando a gente senta. Por isso que eu comecei a sentar, porque sentar é mais fácil de entender. Quando eu sento nos isquios, eu faço esse mesmo serviço. Essa musculatura aqui entra. Você, vamos fazer de novo. E agora depois você vai pôr a mão no seu. Aqui, nessa musculatura. Vai lá, senta. Agora eu para cima, vai, sobe. E olha como abre o. Aqui, ó. Como abre também. E o quadril acaba vindo para frente porque eu vou para cima, não porque eu. Ó, põe a mão aqui, ó. Tá vendo como está trabalhando essa musculatura? Sim. A única coisa que eu diria para você é assim: a gente tem um vício que a gente levanta o queixo, que o olho levanta e a gente acha que está mais alto. Só que o lugar mais alto da gente é aqui. Quando eu levanto aqui, ó, eu abaixo. Por quê? Porque a coluna vem por trás. Olha. Ou seja, vai. Você sabe que você sobe mais? Não. Eu subo mais. Sobe. Só que solta o ar. Isso. Quando soltar o ar, você sobe. Isso. Vai, solta o ar, você sobe. E... Então, é aqui. E não aqui. Quando eu quero subir, eu faço assim. E é só ilusão, porque o olho subiu, mas eu não subi. E aí, começa a machucar aqui. Entendeu? E aí você vai brincar de, a partir do isquio, sentar um pouquinho assim, e aí assim, a partir do isquio vai para cima. Ó. Aí você dança. Você está no ônibus? Você está no metrô? É a brincadeira do isquio com aqui. Essa relação. Porque aí a perna, ela fica descolada do tronco. Se eu estou assim, quando eu faço assim, ó, o meu quadril vai junto. Quando eu estou aqui, a perna vai. Então, eu fico usando menos músculo, me canso menos, porque eu uso só o necessário. Veja, a gente é um ser incoerente. Então, assim, não quer dizer que eu seja o tempo todo assim, não entra na pira de uma perfeição, nada disso. Tá? Mas assim, é o melhor de mim naquela situação. Tá? Combinado? Alguém quer vir fazer aqui a mesma coisa que ela fez? Não, eu quero fazer uma pergunta. Diga. Professor, eu ouvi falar que é bom a gente andar puxando o abdômen para fortalecer essa parte do abdômen. Isso é correto? Então, vamos lá. Quando eu ando, o andar é um exercício O andar é um exercício maravilhoso. Tanto é que a gente tem uma enquete das pessoas que passam 100 anos. O que você fazia? Andava. Normalmente na roça, né? Andava. Ou mesmo o pessoal oriental, que faz. Por quê? Porque o andar... esse vocês vão fazer, então. Já que você puxou isso. Todo mundo em pé. Então, assim, ó. Nós vamos fazer o quê? Vou te esconder. Nós vamos... Por quê? Cadê a gravação? Pode me gravar, acho que é mais fácil. Mais fácil ele. Porque aí, ó, só que eu tenho que fazer... Quando eu, para andar, é muito comum eu cair o corpo e pôr o pé no chão. Então, assim, eu ponho o pé no chão para não enfiar a cara no chão. Então, eu faço assim, ó. Sabe? O que é o andar? Eu piso, os dois pés tocam o chão. Agora eu vou subir em cima dessa perna. Aquela mesma coisa que eu fiz com você. Não. Eu vou subir nessa perna. Aí eu ponho, ó, o outro pé ficou soltinho. Aí eu vou lá, piso,
e subo nesta perna. Ponho e subo nessa perna. Aí, ó, essa musculatura vai trabalhar. Porque aqui, olha, tem músculo em X, tem músculo assim, tem músculo assim. O mais difícil é este. É este que é como uma alça aqui. Na virilha, né? É, que vem da virilha como se fosse uma fralda, assim. Então, é este que é o foco maior do que este, que são todos importantes, tá? Pelo amor de Deus. Mas é Todos correto são... andar com ele? Então, mas você tem que pensar em para cima, Certo. e não pôr ele para dentro. Entendi. Se você pensar em pôr para cima... Automaticamente você vai estar fazendo exercício. Exatamente. E o pé fica leve no chão. Certo. Quando eu tô aqui, Sentar. ó, ouve o meu passo. É. Né? Aqui. Agora, se eu estou aqui, Ai, que lindo. Eu com o pezinho de gato. porque eu estou para cima. Eu piso, vou para cima. Eu piso, vou para cima. Piso, vou para cima. Piso, vou para cima. Piso, vou para cima. Então, agora, não procurem achar um jeito de brincar com isso. Porque se a gente é muito severo, o que vai acontecer? Nós vamos arranjar uma muleta para parecer que a gente está trabalhando, como eu arranjei, por exemplo, nessa coisa da sustentação, que eu pus no lugar certo, e aí levei bronca da minha ex-orientanda, que eu estava rígido ali, e não sustentando, mas pondo no lugar certo. Entende? Então, assim, sei lá, eu, quando ando, às vezes eu ando assim, as árvores estão me puxando. Eu estou brincando de fazer... que o pessoal que a gente tinha de malandro da década de 50, que andava assim, e aí, cara, não sei o quê, né? Você imagina que o pessoal descia, que morava nas favelas, desciam as escadarias rampas de terra, porque não tinha escada. Então, assim, ou a gente pisa direito, ou eu escorrego. E o que é pisar direito? É pisar e ir para cima. Pisar e ir para cima. Porque se eu piso e não vou para cima, o pé faz... O caipira, quando a gente olha de longe, ele está andando... Parece que ele anda devagar, não é? Que ele anda assim. Não é? Gui, vem cá. Anda normal do meu lado, vai lá. Anda normal. Viu como ele não está andando devagar, mas ele põe um pé e o outro ainda está no chão. Porque a relação dele com o chão, com a terra, é de sobrevivência. Tudo ele tira da terra. Até o casamento ele tira da terra. Porque se ele não tem um lugar para plantar, ele não casa. Percebe? Então, assim, a relação dele com a terra é de entrega. Então, ele anda aqui. Se você pegar butô, se você pegar... É tudo aqui, ó. Se pegar capoeira, é aqui. Ele sai entrega para o chão com os dois pés, sem medo de ser feliz. As lutas marciais também são assim, né? Qualquer... Vou sentar. Tem que ter pisar direito, senão você cai na hora que você... Isso. Então, quando a gente está lavando a cozinha, Boa. cheio de sabão, e a gente anda assim, não, andar, põe o pé, sobe, põe o pé, sobe, põe o pé, sobe. E a gente vai descobrir aqueles filminhos de mestre de oriental, né? Tinha um que eu agora não estou me lembrando o nome, e ele tinha para sair do lugar que ele estava treinando, era
uma folha de papel de arroz e ele tinha que pisar e não rasgar. Porque ele tinha que sempre pisar exatamente e subir e não deixar nem um pouquinho fazer assim, porque aí rasgaria o papel. É o princípio que é legal. Então, Raide, vem cá. Vai, Raide. Agora estão policiando já. Isso. Não, mas assim, põe o pé na frente. No joelho. Agora, você vai subir. Isso aqui não vai vir para frente, isso vai vir para cima. Vai lá. Sobe em cima da perna. Isso. Fica lá. Fica lá. Sobe. Sobe. Ó, como começou a abrir aqui. Olha a altura dela aqui. Rapaz, ficou mais alta. Viu? E aí começa a subir. Tá sentindo? Isso. Agora, ó, vem mais um pouquinho, mais um pouquinho, vai, se consegue, vamos. Isso. Agora liberou a outra perna, vai a outra perna para frente. Vai lá. 1, 2 e sustenta, vai a outra perna. Eu não quero que você vá inteira, vai só a perna, vamos? Sustenta, vai. É difícil. Mas eu te seguro, vai lá que eu te seguro. Vai, aí a mesma coisa. Põe no chão, com uma perna com o joelho dobrado. E aí vai subir em cima. Não, põe lá na frente, você vai dar uma fácil. E aí solta. Agora sobe em cima da perna. E por isso que andar é importante. E de sal. Exercita, né? Automaticamente. Automaticamente. Agora, se a gente anda assim, ó. De qualquer jeito. Não entra. Tem que fazer aqui e subir. Fazer aqui e subir. Agora, brinquem com isso. De novo, não façam. Ela desfilando, ela desfilando. Por isso que sentar é bom, já foi logo cedo. Eu acho que a gente podia. O corredor tem professor, o dia inteiro assim. Professor, posso fazer mais uma pergunta? Isso fica muito alto, por exemplo, quando uma pessoa engorda e essas alças. Então, a questão de assim, tem. Gente, escuta a pergunta. Ela está perguntando assim, quando a pessoa engorda e tal, né? Aqui a gente tem uma musculatura, todo mundo tem. Ok? Então, a gente tem que ser o melhor da gente. Tem pessoas que têm uma conformação que vou chamar mais cheinha e tem pessoas que são mais magrinhas. Isso é de cada um. Isso não é bom, não é mal, não é nada. Eu não sei se vocês lembram o Jô Soares no auge lá, gordinho, não sei o quê, ele pulava, ele rolava, ele fazia tudo o que ele queria corporalmente, né? E sem nenhum problema, porque era mais cheinho, tá? Então assim, não é como é que eu trabalho o melhor de mim. Quem tem um relógio só para me dizer, porque eu sou muito tagarela, eu estou em 15 para as 10. Então assim, a última coisa então para eu entrar, então assim, essa musculatura, se a gente consegue trabalhar, eu vou ser o melhor de mim na situação que eu estou. Por exemplo, isso aqui ajuda. Vocês sabem que a amamentação ajuda no retorno do útero da mulher, né? Então, uma coisa, quando consegue, porque às vezes tem algumas mulheres que não conseguem, né? Mas quando estimula a volta, por isso que às vezes dá um pouco de cólica aqui, quando está amamentando, no comecinho. Então, vai voltando. Então, quando eu trabalho isso aqui também, eu vou ajudando o meu corpo a voltar para o que era. O que era com a história da gravidez. Veja, não era mais o que era. Sempre a gente vai agregando a história no corpo da gente. Quem aqui fez natação está no corpo. Quem aqui fez, sei lá,
fez luta está no corpo, quem fez... E é isso mesmo, não é para apagar nada da história da gente. A ideia é a gente somar história e poder ter repertório de usar o corpo. Entende? Então assim, mas porque eu fiz tal coisa, isso me atrapalha. Não. Ou eu sou tímida, então isso atrapalha. Não atrapalha. Porque na hora da paquera, talvez a outra pessoa adore uma pessoa tímida. E aí, entendeu? Então, não tem certo ou errado. Mas a gente tem que ampliar possibilidades de resposta. A última coisa que eu queria falar para vocês, propor para vocês, assim, lembra a história de que a gente é uma luminária de pé? Quando a gente for levantar da cama, primeira coisa, assim, vocês, pet, né, cachorro, gato, o que eles fazem a primeira coisa quando eles acordam? Espreguiça. Se esticam. Então, por favor, acordem 2 minutos antes. E acordem, não é para se alongar, é para acordar o corpo. E não assim, toca o despertador e faz, blum, tá de pé. E aí, dá uma puxada, porque fez assim, abrupto. Não, se estica, se tiver gente do lado, dá um empurrão na pessoa, porque eu tô acordando, a conta que tá acordando, entende? A outra coisa é assim, eu tô deitado na cama, aqui, tá? Como é que eu levanto? Aqui, olha o que aconteceu, esse outro lugar que é muito pesado do corpo, ó, e a cabeça não levanta nada. Ela é a última coisa que chega. Porque isto aqui é puxar pela bola de boliche. E aí toda a estrutura do corpo não é feita para isso. Então a gente tensiona muito aqui. Então a gente começa, a primeira atividade do corpo é tensionar o corpo. Então para levantar, façam isso, se espreguicem e aí deixa as pernas caírem para fora da cama, porque aí o quadril já começa a girar e aí deixa esse movimento e vão aprimorando. O primeiro dia não vai, a cabeça vai querer entrar, porque você está acostumado a pôr a cabeça, faz parte. Segundo dia melhor, terceiro dia melhor, e assim vai, a cada dia vai fazendo. Então isso é a primeira coisa. A outra coisa é, se vocês colocarem o pé devagarinho, assim, e levantar, vocês vão perceber que o pé faz assim, ó. Por quê? Porque ele não está sustentando nada na cama. Ele ficou 6, 7, 8 horas ali. Quando eu ponho o peso em cima, ele vai, oi, calma. Entendeu? É só para sentir, não está errado, não está certo. É só para a gente ter noção de como as coisas acontecem. E a gente tem que ter, né, quando chega uma pessoa nova no setor, a gente acolhe, conversa, explica, não é? Então, o corpo é a mesma coisa, ó, vai começar o dia, veja, eu vou pôr o meu pezinho em cima de você, ok? Então ponho e levanto. E aí o pé, vocês não sabem, mas ele vai dar um sorriso para vocês. Obrigado. Vamos sentir acolhido. E assim é o corpo como um todo. Não, você já foi, vem cá. Vem cá você. Vai. O mesmo princípio do corpo é assim. Por exemplo, ela não tem... Ela é um modelo bem positivo. Isso, uma tábua. Isso. Não. Assim, a gente tem que ter pouco corpo para trás do ombro e muito corpo para frente. Quando eu estou assim, eu tenho muito corpo para trás, né? É porque eu estou tenso. E o que faz isso melhorar não é fazer isso aqui. É pôr a escápula para baixo e abrir aqui.
num próximo encontro eu falo disso. Mas agora eu só vou contar uma coisa divertida assim. Se vocês tiverem alguma pessoa que gosta de vocês e fala assim, eu tô com o ombro tenso. Pede para a pessoa pôr a mão e deixar o peso do braço. E respira. Percebam que quem está fazendo tem que pensar no seu próprio ombro relaxando. Ok? Mas ela respira normal? Respira normal. Respira normal. Agora, esse 30 segundos que eu fiquei aqui, como é que você sente esse ombro em relação aqui? Agora eu estou fazendo um outro. É mais importante a sensação dela, porque a gente já tem um corpo, um lado diferente do outro. Então, é como ela sente, né? Se isso soltou. É isso, assim, se eu dou atenção para uma parte do corpo, eu mesmo, sozinho, se eu pensar no meu ombro e respirar, o fato de eu pôr atenção no meu ombro, ele vai melhorar. Vai melhorar para onde? Ele sabe. Você não precisa saber. Você vai se sentir melhor. Bom, então assim como a gente gosta de atenção, é como se o corpo fosse um coletivo de gentes, quando a gente nomeia ombro, braço. E aí, mas claro que se tem o eu fazendo, tem uma troca de energia. Vocês já viveram, quem foi mãe ou tia próxima e tal, de pôr um nenê aqui no peito da gente? Eu dormia. Porque a energia do nenê ganha da minha. Eu entro na energia do nenê. Ele ganha e me relaxa. Porque ele ainda é bichinho. E o bichinho é. E a gente não, tem que ser professor, tem que ser funcionário, tem que ter horário de comer, né? Tudo a gente também. A gente vai ficando assim, né? Então, é isso assim. Aqui eu não sou um nenê, mas é isso assim. É como se eu pusesse aqui, a minha energia circula junto com a dela. Isso ajuda a relaxar. Porque a gente faz movimentar a energia. E aí, como água, assim, imagina como água que vai passando, vai limpando. Sabe? Quando a gente põe água em movimento. Ok. Eu acho que o tempo mais ou menos, não sei. 5 para 10. A gente marca no ano que vem outro encontro, não tem problema. Vocês falam Nós vamos fazer uma boa conversa. Descer escada. Então, descer escada é a mesma coisa do andar. É, porque assim, eu não piso caindo para subir a escada. Eu piso e subo no degrau. Piso e subo no degrau. Piso e subo no degrau. É sempre para cima. Corpo é para cima, não é vertical, não é horizontal. Para subir a mesma coisa. Para subir a mesma coisa. Para descer também. Para descer. Descer tem uma coisa que é difícil, porque a tendência da gente soltar é grande, né? Você vai embora, né? Descer. E aí, assim, para trabalhar, tá? Para a gente trabalhar o corpo, como é que eu ponho aqui e eu desço, começo descendo nesta perna que está no alto e transfiro para de baixo. Aí eu subo na de baixo, sustento nessa e desço. Sustento nessa e desço. É mais difícil, mas dá para fazer também. Trabalha as duas, né, juntas. Isso, as Tem duas que juntas. juntar as duas no degrau para depois. Então, assim, brinquem com isso. Porque vocês vão começar a sentir o corpo. E assim,
vocês talvez sintam musculatura que nunca trabalhou começar a trabalhar. E vai dar um incômodo. Agora, vocês têm que descobrir o que é incômodo de machucado, incômodo daquela musculatura que não estava funcionando, estava lá esquecidinha e de repente teve que trabalhar. É diferente o incômodo. Tá? O incômodo de que não estava mexendo e mexeu é positivo. O de machucado, vocês estão fazendo alguma coisa muito severa, se impondo alguma coisa que não é para se impor. Por isso, a coisa do lúdico, da brincadeira é importante. Mesmo que retarde um pouco, é mais útil, porque quando você se apossar da informação, é sua. E é muito louco, porque vocês podem, eu pelo menos percebo, que assim, eu vou entrar em cena, o corpo fica lindo. E eu saio de cena, sabe assim? Completamente largado. Uma vez um aluno quis fazer isso. Posso te acompanhar? Pode. E aí, quando eu saí, ele veio para o camarim, e aí vieram os outros alunos, e ele falou, gente, muda tudo. Olha ali, ó, ele está agora acabado, tudo. Mas ele estava assim, ó. Entendeu? Porque é isso. É treino também. Agora, tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que ser alguma coisa que a gente se sinta bem. Tem pessoas que são muito severas. E elas se sentem bem fazendo mais, É de cada um. Só precisa tomar cuidado para não se machucar e criar uma nova muleta para ficar num certo. Não tem um certo, tem o melhor de si e o que é possível a gente fazer. Vamos fazer isso. Esse modelo aqui, não quer me dar uma rodada assim? Vem cá. Não sei até quando a bateria vai estar, mas tudo bem, vamos lá. Não sei até quando a bateria vai funcionar. Mas vamos lá. Quer aparecer aqui? Vai caber desculpa. Então, rapidinho. Eu queria ouvir rapidinho. O que fica para vocês? O que fica para vocês da conversa de hoje? O que mais ficou presente para vocês? Andamos errado. Já vamos aprender. Não, acho que não é errado, né? Não é o melhor de mim que está ali na jogada. Então, porque se a gente começa com o errado, é porque tem um certo. Não tem um certo. Tem o melhor. Tem o melhor. Eu acho que assim, que não existe um padrão. Tipo, a gente vai na academia e é um exercício igual para todo mundo para fazer tanquinho. Só que assim, eu posso ter uma dor no lugar que eu não consigo fazer. Eu posso ter uma dor aqui, eu posso ter um problema no tornozelo, eu posso ter não sei o quê. Então assim, é que o que ficou para mim é que a gente não existe uma coisa para todos. A gente tem que ouvir o nosso corpo e fazer de acordo com o que ele aceita. Porque a gente pode ter, eu tenho um problema no tornozelo, então pode ser que eu ande diferente dela, né? Mas assim, é tentar fazer o que dói menos na gente, né? Porque tem um momento da vida que a gente começa a doer tudo, né? Sentado, de pé, andando, correndo, dói, não tem jeito. Então assim, a gente tentar manter uma postura, né? Eu achei legal essa coisa, não de pensar, não olhar assim, mas pensar aqui, né? Como se tivesse um fio. Porque eu faço coral aqui com o pessoal da música, então eu sempre falo que a gente tem que ter uma postura, né? Você tem que ter sempre um fio aqui,
E eu gostei muito, eu queria fazer todas as aulas. O Klaus Viana, que foi meu professor, ele sofreu um acidente e a coluna dele era assim. E ele tinha 1,92 m, assim. Então ele via um homem e continuava outro. E o médico falou para ele, olha, a única coisa que o senhor não pode fazer é exercício físico. E ele morreu dando aula de corpo. Então, assim, depende de quanto eu me alongo. Se eu me alongo, não, porque assim, todos nós temos escoliose. Todos nós temos. Alguns têm um pouco mais de citrose, né? E assim, lordose não existe, tá? É hipolordose ou hiperlordose. Lordose todo mundo tem, porque é a curvatura que a gente precisa ter aqui. Agora, se eu arrebito muito é hiper, se eu faço assim é hipo. Tá? Então, assim, o que importa para não virar IT, né, para não virar doença, é eu estar alongado. Se eu estou alongado, é assim, você não vai ter problema com isso. Que mais? Professor, o alongamento previne a infecção do ciático, aqueles traumas ciáticos que as pessoas têm? Claro, claro. Mas então, só tem que tomar cuidado como de não criar um novo certo, porque aí pode vir problema de ciático, porque do jeito que você faz, você está sobrecarregando. Agora, vai cansar determinados músculos. Por exemplo, tem uma vez uma história de uma ex-aluna que já estava trabalhando essa coisa da sustentação aqui, que eu fiz com as duas. E aí, ela estava no centro de São Paulo, ela morava em Santo André, ela não tinha dinheiro. Ela falou, eu vou a pé para casa e vou trabalhando isso. Aí ela passou 2h30 trabalhando, chegou em casa e foi para o hospital, com infecção. Claro, um trabalho, passa 2h30 fazendo qualquer músculo passa 2h30 trabalhando, vai dar problema. Entende? Então, assim, a gente precisa, a homeopatia, sabe, assim, todo dia a gente fazer um pouco, o corpo vai falando, e na hora que você precisar, porque uma situação que você acha importante aparecer, o teu corpo vai assim, entra. Porque você deu importância, o corpo reage com a importância, com o melhor de si. Seja numa paquera, seja numa briga, seja numa situação difícil ou boa, o corpo vai entrar e fazer. Você vai falar? Eu acredito assim, como ela falou da academia, que todo mundo. Não é bem assim, porque eu faço por conta. Eu tenho um problema, a maioria sabe, na coluna, né? Tem um desvio na coluna que aconteceu, acho que em 2016. E eu fiquei, mexia só o olho e tal. E eu fiquei 2 anos fazendo fisioterapia. Depois fiz RPG, fiz várias coisas. E eu me descobri na academia. Então, na academia, cada pessoa ela faz ali no limite dela e tem um orientando lá para te orientar, para saber o que você faz. Então, assim, a musculatura, você começa a trabalhar a musculatura lá e você começa a conhecer o que você está passando para a gente, a postura boa. Eu acredito que o ser humano ele não tem a consciência corporal. E eu comecei a ter a consciência corporal, mas eu não me aprofundei. Eu confesso que eu fiquei na musculação, estudei, já fazem 6 anos que eu estudo sobre musculação, e eu vejo que, assim, não tenho a minha musculatura trabalhada por conta do meu trabalho, que eu não consigo conciliar ainda, tirar, focar, né? Mas eu vejo que o ser humano ele não trabalha de forma alguma e nem tem consciência corporal. Eu acho que o que você tentou passar assim, em fios, pouquinho, é uma consciência corporal para a gente, que a gente começa, nossa, olha, eu ando errado, nossa, eu tenho tal coisa, entendeu? Mas a academia é muito bom também, viu? Eu confesso. Então, assim, nada é bom ou ruim, depende como a gente, né, talvez o que ela tenha falado é de uma
de umas pessoas que vão para a academia para terem um determinado Isso. corpo. Mas me parece que elas estão fora do corpo. Elas Isso. estão ouvindo música ou vendo uma série. Mas aí depende de cada Lá, pessoa. Tem e uns vai que têm embora. um foco para a beleza, Tá tem lá, outros que têm parece. foco para a saúde, entendeu? Isso. Então Mas aí depende de cada cada como a pessoa. gente se coloca. É a consciência do corpo. É a consciência. Exatamente. Diga, quem mais? Eu Fala. acho que esse encontro, né, ele ajuda muito na qualidade de vida. Acho que não tem muito essa de academia, ou a questão é o que colocou mesmo, né, no objetivo, postura boa e divertida. Então, alcançou assim o que eu queria vir assistir aqui, gostei. Eu acho que a rádio também está de parabéns, né, por trazer essa parte dentro da CIPA, né, e que o professor é muito maravilhoso. Eu também fiquei com muita vontade de fazer as aulas. Acho que é nossa, uma forma, uma leveza de não só da postura, mas de levar uma importância do nosso corpo, né, para a gente conhecer mais. Então, está de parabéns, professor, e eu estou adorando. E eu também queria falar a importância do brincar. Isso é divertida, postura boa e divertida. A gente tem que tentar ouvir nosso corpo, tentar fazer movimentos com o nosso corpo, que às vezes a gente acha, isso aqui eu ouvi a vida inteira, que não pode fazer, que menina não faz, entendeu? Começa a fazer, sabe, solta o quadril, aquela coisa. Começa a sentir seu próprio corpo, para você mesmo, né? A brincadeira, na Tem verdade, que é de brincar, cada um também. cada um tem que brincar, gente. Se Como deixar é que brinca? Aí é. Não tem que brincar a vida inteira, não é só Né? É cada um que é brincadeira. É isso mesmo. Experimentando. experimentando. E quem não Fazendo falou? amigo também. Eu quero saber aqui quem não falou. Olha, eu tô olhando do jeito que A Miriam falou. Não, eu cheguei já vi depois, um pouco eu peguei já. O Continho. Você tá com sua... Me diz uma coisa. Você tá com tem seu celular aí? Não sei se é mesmo. Tira umas eu não fotos sei, pra mim, né, por favor. conhecimento. Mas tem umas pessoas que falam que no pisar, a gente já conhece a característica, a personalidade, alguma coisa assim, da pessoa, a força com que pisa. Tem isso mesmo? Então, a questão é assim, eu leio o corpo das pessoas, algumas pessoas falam assim, que se sentem meio transparente, porque assim, a gente conta quem a gente é o tempo todo, porque a gente fica quieto, a gente acha que ninguém está percebendo, a gente, ninguém está sabendo. E às vezes a gente chama de intuição, uma coisa na verdade que a gente leu, só que a gente não tem instrumento técnico para nomear. Aí então vem como uma sensação que essa pessoa é assim ou é assado. É claro que a gente é o que a gente é no corpo, para quem acredita no espírito, na carne. Então, assim, Tira eu sou careca do espiritualmente. povo também, por favor. O que isso quer dizer, eu não tenho a menor ideia, mas eu não sou diferente espiritualmente do que eu sou fisicamente. Eu sou uma coisa e me revelo no na parte psicológica, na parte física, na parte emocional, na parte espiritual. Eu sou. A minha crença é que a gente é um cristal. Eu posso olhar por essa janelinha, por essa janelinha, por essa janelinha, mas eu sou este cristal, que eu olho por várias janelinhas distintas. Então, para quem educou criança, a gente ensina o que a gente é. O que a gente fala é um pedacinho, mas a gente começa a ver nos filhos da gente aquilo que a gente enfiou por baixo do tapete, a gente vê no filho aparecer e falar, eu tinha que ter trabalhado em mim, porque aí eu ensinaria melhor. Entende? Então, a gente é. Agora, se algumas pessoas têm um instrumental para dizer como pisa, enfim, o que eu acho que eu acho que isso não define a pessoa. Mas pode ser que a gente perceba características da pessoa naquele lugar. Agora, não é porque eu sou a
aqui eu, né, estou no papel de professor, eu sou calmo, isso não quer dizer que eu seja calmo o tempo todo, né? Entende? São facetas da gente. Eu sou tímido, por exemplo, as pessoas dão risada quando eu falo isso. Agora, me põe numa festa que eu não conheço ninguém. Eu fico assim. Não consigo. Se eu precisar, por uma questão profissional, que eu faça alguma coisa, eu visto, entro, faço uma coisa lúdica de uma personagem e saio fazendo. Mas invariavelmente dá errado. Entende como é? Agora, se me deu uma portinha, eu ponho o pé na portinha e eu entro. Aí tudo bem. Entende? Assim, a gente é complexo. E o que eu acho que é legal a gente buscar é ampliar as possibilidades de resposta. E não achar necessariamente as certas. Porque a certa é a cada situação que vai sendo dada. E é esta resposta que eu vou dar. Claro que tem valores humanos, tem coisas básicas que são mais fundamentais do que outras. Mas mesmo nessa, quem aqui já não viveu um problema sério e a consequência disso foi uma coisa muito mais legal do que o que você vinha fazendo antes? Entende? Quer dizer, a vida não é tão quadradinha assim. Bom, as pessoas que não falarem, eu não vou obrigar a falar, mas eu vou obrigar todo mundo a falar uma palavra de hoje. Pode ser? Aí todo mundo fala. Ai, você começa. Gratidão. Saúde. Paz de espírito. Postura. Mais oficina. Aprendizado. Adorei a risada. Tem que rir mais vezes, porque é muito boa. Flexibilidade. Objetivo. Brincadeira. Leveza. Acho que é uma coisa de conforto, talvez. Consciência. Beleza. Eu acabei de chegar. Foi a palavra dele e acabou de chegar. Tchau. Alegria. Acho que ele está bom. Eu agradeço a Heidi, porque eu contei para ela que, Não, eu que agradeço. que eu dei um encontro desse uma vez na ECA, depois de pedir 3 anos para fazer. Não foi aquele que a gente fez lá? Isso. O pessoalzinho que já saiu daqui foi A também. gente podia fazer um dia inteiro de workshop. Mas foi mais longo. Hoje foi uma Foi mais longo. Vocês sabem. Então, mas aqui foi 3 anos eu falando, gente, vocês não querem que eu dê uma oficina? Eu dou uma oficina, não vou cobrar. Eu sempre fiz isso na escola dos meus filhos, eu dei aula para os professores. Eu quero mais é que o contexto onde eu viva seja melhor, né? Se todo mundo for melhor, vai ser melhor para mim. É por interesse pessoal. Entendeu? Tá bom? Mas a gente pode assistir uma aula? Gente, você colocou aqui Você tem aqui uma lembrancinha, Que legal! escolhemos com carinho, será que é? Não é cueca, não é? Então, é isso que eu tô Uma meia. Uma meia. Atenção, é outro pacote. Aê! Aí ele foi para você. Viu? Uma meia amarela. Mas essa é toda especial.
especial. Aí, hein? Isso é diferente. É chocotone. Cheio de chocotone. A falei, não, essa. Eu tava pensando o que eu ia dar pro professor. Vocês imaginam que coisa sexy? Eu dormir com uma meia assim? Sim. Não é? Vamos dar aula, assim. Vou dar aula assim. A meia do seu limitado, do panetone, esse aqui é chocotone, já voltou. E aí, é o brinde? Como é que faz? Aí a gente tem aqui um brinde, aí conforme a lista aqui, né, que o pessoal escreveu, anotou. Meu nome não tá aí. Tem aqui, anota aí. Anota aí. 17. Põe aí, filmador. Gente, isso aqui é artesanal, tá? Então, Filme aqui é? Né? Pois é. Feito por mãos. É o que deu pra fazer. E aí tem aqui uma tecnologia que nos ajuda com Por- sorteio. E por enquanto tem bateria. Gente nova, que conhece os aplicativos. Aí eu fiz aqui o sorteio e coloquei o número 6. Alessandra, biblioteca. É o nosso brinde, não tem a ver com o Natal, a gente resolveu. O professor. Tem Professor. outros também. Isso aí vai ter Tem outra também. A do café com cica, teve a questão da massagem, né? Como todo mundo gostou, enfim, né? A gente está pensando em mal curso parte da cultura, mas quem ainda não, quem já teve, né, no primeiro, mas quem ainda não pegou, já estamos aqui no segundo, ela nos forneceu aqui uns brindes para que eu pudesse dar nessa segunda edição, que aqui dentro tem um voucher. Você pode escolher o que você quer fazer lá, que eles deram. Eu vou ter que fazer um jeito meio canibal, assim, sabe? Sei, eu sou o seu lado delicado. Que aqui vocês podem escolher uma sessão de peeling de diamante, 3 sessões de depilação a laser e uma sessão de radiofrequência. Tem o QR Code, a agenda, são os principais shoppings de São Paulo, como aqui. Ó, orelhão. Escolhem, vão lá, só que você tem que ativar o voucher até dia 18. Tá? Aqui tem um batom de cacau e um espelhinho. Então, quem não veio no primeiro café com cipa, quiser pegar aqui, Eu quero. pode pegar. E também tem como é final do ano, cadê o batomzinho? Eu vou pegar um rasgado, porque sabe? Gente, cadê o outro? Vou pegar um. Olha, eu vou pegar pra ela. E, nossa, dezembro é cheio de presente para tudo quanto é lado, né? E aí também nós temos a parte de picolé, nós temos aqui o gelatinho, Maria da Mara. Filha da Mara. Cecília. Isso já acabou, né? Caseiros, maravilhosos, fresquinhos. Qual foi o que tinha do que, Mari? Tem morango, chocolate, uva e